Eu estou extremamente honrada de poder moderar um painel tão relevante quanto esse, ao lado de autoridades extremamente competentes e letradas sobre o tema. É um enorme prazer poder, enfim, aprender com todos aqui hoje. Agradeço ao CONSAD pela oportunidade, debate em altíssimo nível, e parabenizo nas figuras do Dr. Fabrício, presidente do CONSAD, e também do Dr. Daniel, secretário executivo do CONSAD, pela excelência e relevância dos temas e dos painéis. Em nome do Infracast, eu agradeço muito o convite e reforço que são fóruns como esses que dão espaço para essas riquíssimas discussões, celebram e repercutem melhores práticas para as quais a gente deve atentar, de fato, para pavimentar os caminhos de desenvolvimento do nosso país. Eu não vou me delongar muito, até porque eu quero apresentar aqui os nossos excelentíssimos, ilustríssimos painelistas que vão aqui protagonizar essa discussão e não poderia deixar de ser dessa forma. Vocês vão ver aqui pela leitura dos currículos deles que eles são realmente impressionantes. Então, a gente tem aqui o Gastão Artesiano, que é o chefe da equipe de PPPs do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Gastão coordena uma equipe multidisciplinar de especialistas e promove apoio do BID à região em temas de seleção, estruturação, financiamento dos projetos de PPPs e concessões. Tem uma trajetória interessantíssima dentro do BID, são mais de 15 anos em diversas áreas e especialidades, e o Gastão, eu posso dizer, porque tive a sorte de ter grande interação com ele, é muito completo. E antes de trabalhar no BID, o Gastão também trabalhou no Ministério da Economia e Serviços Públicos da Argentina, protagonizou importantes trabalhos de desregulação, desburocratização, em especial nos setores de energia, telecom, transportes e outros tantos. O Gastão é mestre em Direito e também em Business pela Columbia University, realmente muito completo. Ao lado do Gastão, também a gente tem o Marcos Siqueira, que como consultor do Banco Interamericano, do BID, também foi responsável por apoiar as ações do órgão para suporte às parcerias público-privadas no Brasil e outros países da América Latina. É membro permanente do Conselho Curador do programa da Conferência PPP Americas, que é a maior conferência do continente sobre investimentos em infraestrutura, realizada pelo BID em conjunto com o Banco Mundial, e é jurado também do Infrastructure 360, o prêmio mais conceituado de projetos de investimentos privados da América, ou melhor, das Américas. E o Marcos é mestre em Public Policy pela University of Sheffield, em UK, e o Marcos foi, para quem não conhece, eu também tenho o privilégio de poder interagir com ele bastante, o Marcos foi o primeiro diretor-presidente de uma unidade de PPPs no Brasil, então formalmente constituída, né, a unidade PPP de Minas Gerais, que teve aí um dos mais bem-sucedidos e diversos programas de parcerias público-privadas e concessões do país. E Marcos, muito bem-vindo, Gastão também muito bem-vindo. Além deles, eu tenho também o prazer e o privilégio de discutir aqui com o Arthur Lima, que é diretor-presidente da EPL, e a EPL é a Empresa de Planejamento e Logística, né, do governo federal, é especialista em contratações públicas pela Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, é advogado formado pela Universidade de Brasília, é especialista em bases geohistóricas para formulação estratégica pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Bem-vindo, meu caro Arthur. A gente tem também o Wesley Calegari Cardia, que é secretário de Fomento e Apoio a Parcerias de Entes Federativos, teve larga experiência no Executivo Estadual sul-riograndense, tendo sido diretor de Relações Consulares, chefe de cerimonial, diretor de comunicações. Ele é autor de diversos livros e teve uma trajetória muito robusta no marketing desportivo, na academia detentor de diversos títulos e atualmente está, inclusive, cursando o seu PhD em Ciência da Comunicação na PUC do Rio Grande do Sul. A gente tem também
o Camilo Fraga, que é sócio-diretor do Grupo Hauer, graduado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e em Relações Internacionais pela PUC Minas. Ele também é mestre em Finanças na UFMG e foi secretário municipal de Belo Horizonte para a Copa do Mundo de 2014 e diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte do Governo de Minas. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, doutores, excelentíssimos senhores, aqui especialistas e grandes conhecedores a respeito do tema que a gente vai discutir. A dinâmica do painel, como a gente havia combinado, é de que cada painelista vai ter aqui de 5 a 6 minutos iniciais para fazer suas breves considerações sobre o contexto e o panorama atual, enfocando os temas que entenderem mais relevantes a título de contextualização sobre a estruturação dos projetos de parcerias público-privadas e concessões. E depois dessa rodada, a gente vai abrir para perguntas. Eu queria dizer aqui para a audiência que, mais uma vez, é um grande prazer, uma enorme honra estar aqui presente com tantas autoridades a respeito dos temas e que nós vamos aqui respeitar o cronograma e os temas, tentando trazer bastante dinâmica para esse painel, para que ele seja o mais provocativo possível e, ao mesmo tempo, mais dinâmico. Então, mais uma vez, em nome do InfraCast e também do InfraWomen, eu agradeço e passo a palavra, então, para o nosso primeiro painelista, o Dr. Gaston. Meu querido amigo, muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Isadora, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado também para a CONSAT pelo convite de participar. Vou desculpar-me por meu portunhol, espero que a gente possa compreender meu portunhol e se não, por favor, me fala. Esse é um tema muito interessante para a gente, da equipe PPP do Grupo BID, que temos vemos muitas oportunidades na situação geral na região. Já tinha uma tendência muito interessante de oportunidades no Brasil. O Brasil é o mercado mais grande da região. Só para que vocês tenham uma ideia, a região de Latinoamérica, o Caribe, é a região em desenvolvimento que recebe mais investimento privado para a infraestrutura das regiões em desenvolvimento do mundo. Quase mais de 36% do investimento privado em infraestrutura vai para essa região. E o Brasil é responsável por 60% desse investimento. Então, somente o Brasil é um país de dimensões continentais, é a parte mais importante do mercado. Só seguido para a Colômbia nos últimos anos com o programa do 4G, mas em geral para o México com 10-11% dos investimentos. Nesse contexto, acho que a pandemia também ha gerado ainda mais oportunidades. Como temos visto, os governos têm implementado medidas de mitigação dos efeitos da pandemia, muito focados em assistência e transferência de recursos, tanto para pequenas e médias empresas como para os lugares de menores recursos. E isso virou ainda mais restrito o espaço fiscal dos estados nacionais e subnacionais para fazer investimento nos serviços de infraestrutura. Então, nesse contexto, as PPPs, as concessões, têm todas as características de poder ser implementadas com sucesso nesse contexto de restrição fiscal. A primeira coisa importante a ter em conta é que a situação fiscal dos estados vai requerir também acho que uma avaliação nova da parte do apetite dos investidores. E aí a gente está vendo oportunidades através da PPP, porque a PPP pode
não só diferir o pagamento e o financiamento do ativo de infraestrutura, até fornecê-lo por uma característica de serviço de infraestrutura, medido por a sua qualidade, tendo o financiamento e a manutenção do ativo durante toda a vida do ativo. Então, aí isso ataca um dos maiores problemas que tem a região, que é a falta de manutenção dos ativos de infraestrutura. Quando você entra num contrato de concessão, contrato de parceria, tem garantido, se bem aplicado, o mantenimento adequado do ativo. Isso tem um efeito fiscal muito, muito importante. A primeira coisa que tem, do ponto de vista fiscal, é a total transparência dos custos reais de mantenimento do ativo, através do contrato e de toda metodologia de contabilidade pública, tanto das obrigações expressas como dos riscos que podem ser gerados por o contrato. Mas também tem muito efeito de eficiência. A gente tem no marco da rede PPP, do BID, que o Brasil é muito ativo na participação, e você, Isadora, participa com a FGV, tem pesquisado que são muitos casos em que, por exemplo, a falta de manutenção em rodovias, ela gera a necessidade de reabilitação posterior, que envolve um custo de mais de 700% do que houvera sido de manter adequadamente o custo da rodovia. Também no setor social, muito prioritário no contexto do Covid, a gente está vendo que tanto a experiência do Colômbia quanto a experiência do Chile, com os últimos leilões de hospitais, estão dando ganhos de eficiência tanto no CAPEX, em torno a 20% do custo de construção, quanto à operação e mantenimento, mais de 9% do ganho de eficiência na manutenção dos ativos de infraestrutura social, hospitais. Então, a PPP a concessão vem estruturada, bem implementada, ela pode não somente melhorar claramente a qualidade do serviço, a manutenção do ativo, mas também gerar poupanças fiscais, que nesse contexto que os países da região estão vivendo, isso volta uma prioridade muito importante. Somente para acabar a minha primeira intervenção, Isadora, eu queria também chamar a atenção da importância do instrumento no contexto do queda econômica. A região tem um recorde de muito restrição fiscal, ou não sei como falar isso em português, de cortar o gasto fiscal, especialmente para investimento e manutenção de infraestrutura, no contexto de consolidação fiscal. E os números do nosso Departamento de Pesquisas, na sua publicação insignia, flagship, que a gente fala o dia, do ano passado, ela mostra com evidência muito clara que a América Latina corta mais de 3 vezes que as demais regiões do mundo os gastos de investimento em infraestrutura e mantenimento de infraestrutura, manutenção de infraestrutura no contexto de consolidação fiscal. Então, os investimentos, tanto quanto novos como de manutenção, eles são muito interrompidos nos contextos atuais, e o fato de ter um contrato de concessão, um contrato de parceria, pode gerar uma blindagem desses recursos para manter a qualidade dos projetos,
e o impacto na competitividade do país por poder continuar com uma infraestrutura de qualidade no custo logístico é imenso. Então, eu queria assim, achar que bem aplicadas as PPPs podem, as concessões podem ter um rol muito importante no atual contexto regional. Muito obrigado. Doutor Gastão, muito obrigada pela sua participação, pelo respeito ao tempo também. Chamou a atenção para aspectos importantíssimos do desenvolvimento de parcerias e também do posicionamento do Brasil num contexto muito maior. Para, inclusive, agregar aqui a sua fala, eu queria convidar, então, o Dr. Marcos Siqueira para nos brindar aí com a sua introdução, por gentileza. Obrigado, Isadora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Arthur, Wesley, Camilo, amigo Camilo. Prazer compartilhar essa discussão com vocês. Eu queria começar fazendo alguns apontamentos, depois da introdução do Gaston, chamando a atenção para alguns aprendizados que o BID conseguiu identificar na América Latina como um todo. O banco atua de forma muito incisiva em fomento a PPPs na América Latina e aprendeu algumas coisas que eu acho que são lições relevantes para o contexto que o Brasil, do momento que o Brasil vive hoje. E eu acho que a primeira grande lição que a experiência do BID na região reconhece ou identifica. Eu tenho um slide aqui para ajudar a organizar o que eu quero dizer, mas acho que a primeira grande lição é a lição de que a preparação de projetos é um tema fundamental. Por preparação, eu me refiro ao processo de estruturação, desenho dos mecanismos de risco, é verdade, mas também a todo o conjunto de ações que governos devem fazer antes de levar os projetos para a rua. E isso não é segredo para ninguém, né? Essa discussão, inclusive, no Brasil é muito quente, muito frequente. Mas talvez seja menos claro, e eu acho que essa sim é a lição importante da América Latina, o que é uma boa preparação de projetos? Que cara tem um bom projeto preparado? Acho que o primeiro grande fator é que um projeto bem preparado ele precisa garantir que os investidores tenham um equilíbrio entre risco e rentabilidade. Isso é verdade e sobre isso há um consenso. Mas a experiência do BID indica que, apesar da rentabilidade para investidores ser um fator essencial, quer dizer, um objetivo essencial da preparação e estruturação de projetos, é absolutamente insuficiente para que um projeto seja bem preparado. Um projeto bem preparado, além de ser capaz de incorporar o interesse do potencial parceiro privado nos contratos de PPPs, é fundamental que seja incorporado a perspectiva do usuário. Um projeto bem preparado, além de ter que garantir o interesse do investidor, ele precisa garantir que os interesses dos usuários dos serviços estejam no centro do palco. Essa é outra experiência chave na América Latina. Programas de PPPs bem-sucedidos atendem aos interesses de investidores, desenvolveram procedimentos de preparação que garantem que os projetos atendem aos interesses de investidores e consideram o usuário no centro do palco. Mas ainda assim, uma vez que essas duas condições sejam atendidas, o projeto ainda não está bem preparado. Tem uma terceira condição que é chave, que é a perspectiva do poder público. Projetos de PPP são projetos públicos que devem atender a políticas públicas. Portanto, a preparação ela precisa garantir que os objetivos do governo, tanto em termos fiscais quanto em termos da política pública desenhada, estejam presentes e façam parte do objetivo. O que eu quero dizer? Projetos de PPP bem preparados têm que gerar benefício para esses três atores, para esses três stakeholders. E só assim projetos de PPP geram valor para a sociedade. Em outras palavras, tanto investidores quanto usuários quanto governos
tem que estar melhor com o projeto de PPP do que estariam se o projeto fosse desenvolvido de outra forma. E essa é a atividade central da preparação. Então, se há uma lição-chave da América Latina, é que os processos de preparação têm que ser qualificados o suficiente para garantir que essas três perspectivas sejam centrais. Então, de fato, né, a preparação de projetos é chave para garantir essa pirâmide de valor. Mas existem outras condições, né? Eu acho que uma segunda condição igualmente relevante é o tema do desenvolvimento de capacidades dentro do governo. Isso não é exatamente a mesma coisa que a capacidade de preparar projetos, né? As agências do governo, as pessoas do governo, os processos do governo têm que ser capazes de lidar não só com a preparação, mas com os aspectos de regulação e gestão dos contratos. É ilusão, se a gente pensar que isso vai ser resolvido por consultorias externas, por algum tipo de apoio. É preciso que entidades públicas no Brasil desenvolvam capacidades institucionais, sem o qual o sucesso, essa pirâmide de valor, nunca vai ser implementada. Isso é particularmente relevante para governos subnacionais no Brasil. E, por último, eu acho que o terceiro grande elemento que deve contribuir para gerar essa pirâmide de valor é o tema da disponibilidade de financiamento ou de instrumentos financeiros que permitam a esse investidor privado desenvolver propostas que realmente gerem valor. A gente sabe que se trata de projetos de investimento de longo prazo e se não houver um ambiente de oferta de financiamento, a demanda de projetos nunca vai conseguir ser atendida. Então, o que eu acho que observando um pouco o que a América Latina aprendeu nesses 30, 40 anos em que é a região mais ativa de participação privada em infraestrutura, como o Gastão mencionou, é que essa pirâmide de valor, ou seja, um jogo ganha-ganha, somente vai ser alcançado se a gente conseguir preparar bons projetos, se a gente conseguir desenvolver capacidades institucionais e se o ambiente estiver amigável ao financiamento de longo prazo. As instituições que estão nessa mesa, a EPL, o BNDES que faria parte, o PPI, são atores no Brasil que contribuem fortemente para essa agenda. Mas na visão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, essa agenda é chave para que a pirâmide de valor seja alcançada. E como eu acho que a gente vai ter chance de discutir daqui a pouco, as intervenções que vêm sendo feitas no Brasil estão caminhando nessa direção, e eu acho que cada vez mais o Brasil segue na liderança e inovação no tema de PPPs, para que o instrumento possa, de fato, aumentar a eficiência do poder público e melhorar a qualidade de vida das pessoas no país. Excelente, Marcos. Muito obrigada por essas palavras tão inspiradoras. Achei sensacional a forma como você coloca o usuário no centro de tudo. E, de fato, a infraestrutura, ou a nova fronteira da infraestrutura, ela vem observando esse client-centrismo aí, ou esse usuário-centrismo, como a dinâmica a ser impressa, como a diretriz a ser observada. Sensacional. E você aqui introduziu perfeitamente também o nosso próximo convidado, né, que é o Dr. Arthur Lima, que vai falar um pouco aqui sobre a estruturação desses projetos que você atribuiu aí como um dos fatores super relevantes, inclusive dizendo que os governos têm que estar muito bem preparados para poder desenvolver bons projetos, inclusive financiáveis, né, projetos financiáveis e bem estruturáveis do ponto de vista econômico-financeiro, olhando para o cliente, olhando para o usuário dessa infraestrutura. Então, doutor Arthur, por favor, se puder, a palavra é toda sua. Muito obrigado, agradeço aí o CONSAD pelo convite e poder falar um pouco da EPL e na figura do Fabrício Santos, presidente do CONSAD, eu parabenizo toda a mesa e com isso a gente já inicia falando um pouco da EPL, né? A EPL é a grande estruturadora de projetos hoje do governo federal. A empresa de planejamento e logística hoje tem no seu portfólio, por exemplo, mais de 10 mil quilômetros de rodovias federais sendo estudadas para o desenvolvimento da nossa infraestrutura. A EPL se traduz hoje em um planejamento muito forte, que é o Plano Nacional de Logística, que é o nosso orgulho. Ele dá as diretrizes principais para que o governo federal possa estruturar o seu planejamento de longo prazo, e com isso eu já abro aqui a possibilidade de poder auxiliar os estados na elaboração de seus planos estaduais. Nós estamos com
desenvolvimento de parcerias bastante interessantes na região sul do país, para que a gente possa fazer planos estaduais de logística, que isso agrega muito valor ao Estado. O Estado, quando planeja a sua infraestrutura para prazos longos, permite melhorar o seu investimento. E o Plano Nacional de Logística também identifica os gargalos necessários, por exemplo, quando a gente verifica que um equipamento público precisa ser concedido. Então, um dos pontos principais seria verificar as concessões. E aí a EPL é muito forte nisso. Nós estamos terminando agora, deve ser, segundo o ministro Tarcísio, hoje já falou que vai enviar para o TCU hoje a concessão da rodovia Presidente Dutra. É um projeto by EPL completamente. Nós estamos trabalhando na CRT, na Concer, estamos trabalhando, e é bem legal isso falar para os estados, uma parceria muito fantástica com o estado do Paraná. Nós estamos lá, junto com o governo do Paraná, estudando a concessão de aproximadamente 4 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais. Isso forma um anel de integração que permite aproveitar toda a sinergia das rodovias estaduais, que, por exemplo, sozinhas não dariam um VDM, um volume de diário de veículos, que permitisse ela ser concessionável, e quando a gente pega isso, junto com as rodovias federais, a gente consegue fazer uma integração, e está sendo um sucesso. E aí nós estamos, e esse sucesso está sendo traduzido, por exemplo, nas tratativas finais que nós estamos tendo com o estado de Tocantins, para fazer o mesmo modelo no Tocantins. E aí nós aí abrimos aí a possibilidade de conversar com o secretário de administração, de permitir essa possibilidade de que novos estados venham com a gente verificar essa questão de fazer concessões em parceria com o governo federal. O ministro Tarcísio, ele é um apoiador dessa ideia. Nós temos muita necessidade de reduzir o custo administrativo, o custo da máquina pública, e conceder para o privado equipamentos como rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, está no coração da EPL. Nós aí trabalhamos, por exemplo, no PDZ de alguns portos. Nós integramos para o Ministério da Infraestrutura aproximadamente 2 portos, estudo de arrendamento de 2 portos a cada 2 semanas, então estamos bastante aptos para trabalhar, e por ser uma empresa estatal focada em concessões, o nosso corpo técnico é altamente especializado. Nós temos 150 funcionários dedicados para trabalhar nessa questão de rodovias. E com isso, nós entendemos que o foco é redução de custo Brasil. Quando eu tenho uma rodovia bem concessionada, quando eu tenho qualidade no serviço público, quando eu tenho um atendimento para o usuário que pode, durante um acidente, por exemplo, na Dutra, ser atendido rapidamente, isso salva vidas. Isso é investimento na veia, isso é saúde, segurança e integração nacional. Esse papel a EPL está desenvolvendo com uma maestria muito grande, em virtude da capacidade técnica do nosso pessoal aqui presente. Então, quando nós recebemos o convite de falar para o CONSAD, eu separei algumas palavras que demonstrariam isso para os secretários e para o público em geral. Venham, que a EPL está pronta para auxiliá-los nessa possibilidade de realizar concessões. E nós temos uma expertise fantástica. Os 10 mil quilômetros que nós estamos estruturando, acabamos de lançar, já aproveito para divulgar, ontem, na quarta-feira, nós lançamos o edital de mais 4 mil quilômetros dentro desses 10, que visam selecionar empresas que irão auxiliar o desenvolvimento da inteligência. A inteligência toda é by EPL, mas nós precisamos, por exemplo, de empresas que vão fazer a contagem de tráfego e tudo mais. Então, o edital já está na praça, e com isso, nós estamos trazendo mais investimentos. Somente a Dutra tem mais de 9 bilhões de investimento. O investimento necessário para fazer a transformação que vai acontecer no anel viário do Paraná é sensacional. É mais de 30 bilhões de reais em 4 mil quilômetros. Esperamos que a mesma sensibilidade tenha agora. E nós estamos trazendo o que é de mais moderno, né? Como, por exemplo, o Free Flow. Nós estamos trazendo o modelo híbrido de concessões, e acreditamos fortemente que essas sugestões que a EPL dá e que estão sendo acatadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é o órgão formulador da política pública responsável por essa questão, vai trazer uma transformação na área de parcerias público-privadas para o Brasil. E com isso eu encerro as minhas breves palavras. Está com você.
Obrigada, doutor Arthur. Achei ótimo, muito bacana essa visão que o senhor tem de integração interfederativa, no fim das contas, enxergar a infraestrutura na sua integralidade, percebendo que ela não é de um de outro, ela é, como diz o nosso querido Marcos, né, do usuário. E aí todos os esforços precisam se unir. Que bom que a EPL está aí cumprindo esse papel de estruturação, muito interessada por todos os projetos que estão por vir. E eu acho que isso também dialoga com um ponto importantíssimo que vai ser aqui tratado pelo nosso secretário, Dr. Wesley, sobre justamente essa integração, né, e essa parceria com os entes federativos e também o planejamento da infraestrutura nacional e subnacional. Então, Dr. Wesley, se o senhor puder falar um pouquinho sobre o PPI e a sua visão a respeito desses projetos de infraestrutura, eu te agradeço demais. Ok, obrigado, Isadora, obrigado ao convite do CONSAD, abraço ao Arthur, ao Gaston, Camilo, Marcos. Eu gostei muito do que disse o Marcos agora há pouco, porque os projetos de PPP, como ele disse, são melhores ou são os mais adequados dentro de uma série de situações do que qualquer outro modelo. Hoje nós vivemos no Brasil, ou vivemos há muito tempo no Brasil, falta de dinheiro para investimentos. E as PPPs são o melhor caminho para isso. Dentro do PPI, as pessoas às vezes se atrapalham quando a gente fala em PPI e PPP. PPI é o Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal. Dentro da Secretaria Especial, nós temos uma área de privatizações, outra de transporte, que trata de rodovias, estradas de ferro, portos, uma outra Secretaria de Energia, onde trata de óleo e gás, linhas de transmissão, hidroelétricas, uma área importantíssima, que é de meio ambiente, que permite que os nossos projetos todos saiam daqui perfeitamente adequados às exigências legais. Hoje mesmo, nós recebemos aqui, foi engraçado até, uma comitiva com mais de uma dezena de índios que representavam reservas aonde vai passar a BR-163, que sai do Mato Grosso e vai até o Pará, e eles, preocupados com as suas reservas, vieram aqui dialogar com a nossa secretária, a Rose, que é uma especialista nisso. O PPI, só para vocês terem ideia, já teve na sua carteira, já colocou no mercado 341 projetos, todos com sucesso. E nós temos hoje em carteira 186. É uma conta muito dinâmica, porque a nova reunião do Conselho do PPI, presidida pelo presidente Bolsonaro, próximo no dia 2 de dezembro, novos projetos entram e ao longo dos meses seguintes eles vão sendo colocados ao mercado para concessões ou para leilões de privatização. Bom, dentro disso, eu trouxe alguns números para ser bem dinâmico, bem versátil, porque eu entendo, e a gente tem viajado muito, essa é uma das características do PPI, a gente vai em loco ver o que está acontecendo, e os projetos que existem hoje de PPP no Brasil são fantásticos. Nas últimas semanas nós visitamos hospitais na Bahia, visitamos hospitais no interior de São Paulo, e a qualidade do serviço é tão diferente, é tão melhor do que aquela provida pelo Estado, que eu fico ainda muito pasmo de saber que tem gente que é contra as PPPs. Ainda na semana passada, nós tivemos aqui um episódio lamentável, que foi quando saiu o decreto 10.530, colocando para estudos para a realização de PPPs, das UBSs, nós levamos aqui uma saraivada de críticas dizendo que o governo federal ia privatizar a saúde pública. Da onde isso? Ninguém jamais falou nisso. E o mais interessante é que alguns dos críticos vieram justamente de estados, de secretários de Estado, aonde as PPPs são sucesso. O que me deixa um tanto quanto pasmo com isso, vendo esse tipo de reação. Por quê? Porque houve uma falha de comunicação de acontecer a promulgação do decreto em meio à campanha política das prefeituras. Talvez fosse depois, não tivesse gerado, eu estou com meu cronômetro rodando aqui, não tivesse gerado essa celeuma toda. Mas, de qualquer forma, hoje de UBS são 4.074 UBS inacabadas.
Tem dinheiro para terminar isso? Não, não tem. E mesmo que tivesse, dessas 1.067 que estão prontas, elas não são colocadas em funcionamento. Por quê? Porque o município, que é o responsável por colocá-la em funcionamento, não quer que ela entre em funcionamento, porque vai gerar despesa de pessoal, de manutenção, etc. Então, por que não fazer PPP com elas? Por que não fazer PPP das UPAs, para que a gente tenha uma melhor qualidade de serviço público? Creches na área de educação. Há uma demanda imensa de creches. Tem 1.200.000 crianças hoje precisando de creches. E não há creche suficiente. Mas, no entanto, tem 3.500 creches inacabadas. Por que não entregar essas creches? E aí eu faço uma provocação aos secretários que estão nos assistindo aqui, Isadora, que tem esse poder de comunicação junto às prefeituras, junto aos próprios governos estaduais. Nos convoquem, venham até aqui, conversem conosco e tragam as suas ideias, suas possibilidades de PPPs. Ah, mas não funciona uma PPP de creche. Não, não funciona. Mas se nós reunirmos, como estamos fazendo agora em Teresina, 40 creches, ela já dá um negócio legal. Se nós trouxermos dezenas de UBSs que tem dentro de regiões metropolitanas ou de cidades, ou de consórcios de cidades, dá para sair um negócio de PPP muito legal. E para isso tem sempre gente interessada. Cada vez haverá mais. O projeto de saneamento, estou indo além, Isadora, do meu tempo, um projeto de saneamento que é fantástico, que é um dos grandes negócios que vão acontecer no Brasil, ou estão acontecendo no Brasil. Há uma previsão de investimentos da ordem de 700 bilhões de reais. Olha só para a área de construção civil, para a área de saneamento, o que pode acontecer de grandes negócios. A prova foi há dias atrás, lá em Alagoas, onde houve, a prefeitura imaginava receber 15 milhões de reais pela concessão e recebeu 2 bilhões de reais. Então, isso significa que o mercado está atento, está a fim de fazer. Eu recebi um sinal aqui, não sei se é meu tempo que acabou, então não vou nem falar de iluminação pública e dos projetos de saneamento junto com o BNDES e o FEP, que é coordenado aqui pelo PPI. Eu tentei correr para trazer o máximo de informações, mas não quero também encher demais. Muito obrigado, Isadora, obrigado a todos por terem ouvido. Secretário, achei sensacional a sua fala e não se preocupe que o senhor vai falar aqui na segunda rodada sobre tudo isso que o senhor tem aí na carteira, não se preocupe. Achei muito boa a forma como o senhor aborda essa questão do diálogo, parceria é diálogo, e gostei aí da menção à secretária Rose Hoffmann, ela é maravilhosa, foi minha entrevistada no Infracast, aliás, aqui temos vários entrevistados do Infracast também, não posso deixar de fazer essa menção. E aí, com isso, né, e com essa brilhante exposição do secretário Wesley, eu dou a palavra para o Camilo. Por quê? Porque o Dr. Camilo, ele é uma pessoa que tem a visão absolutamente holística desses projetos e consegue dizer, na perspectiva, inclusive, da iniciativa privada, do investidor, do financiador, e muito interessante também foi um dos episódios já gravados do Infracast, que está aí no prelo para sair. Dr. Camilo, com a Hauer, é também verificador independente desses projetos, então sabe da boa estruturação e também do que funciona durante a gestão. Por favor, meu caro, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Isadora. Muito prazer falar com todos vocês aqui, falar com o Gaston, com o amigo antigo Marcos, nosso presidente Arthur, da EPL, secretário Wesley, é um grande prazer estar com vocês aqui e mais ainda dizer que, de alguma forma, participamos, né, diretamente de vários pontos aqui já abordados pelos colegas painelistas. Isadora, eu gostaria muito de falar, de fato a gente tem tido uma oportunidade de uma carteira muito ampla de projetos, de entes nacionais e subnacionais. Hoje a Hauer tem como principal cliente exatamente a carteira do PPI, do BNDES, Caixa, FEP e vários governos de estado, mas eu gostaria muito, até pegando aí um ponto que tanto Marcos quanto Arthur falaram,
e aí a parte principalmente de pensar os benefícios ao governo, aos usuários, como o Marcos disse, e ao bendito custo Brasil mencionado pelo presidente Arthur, de falar bastante sobre os projetos que têm sido feitos hoje no estado do Mato Grosso. Acho que é um ponto interessante. O estado do Mato Grosso é o estado hoje, talvez, que segura a balança comercial brasileira, segura aí fortemente o desempenho econômico brasileiro. A gente tem a oportunidade de já estar há 4 anos trabalhando no Mato Grosso e a gente tem estruturado os projetos de concessões de rodovias, basicamente para escoamento da safra do Estado, né? E aí esse é um ponto importante, porque concatena com toda a logística latino-americana, vamos dizer assim, para esse produto tão importante, que é o produto hoje do agronegócio, estar presente em vários pontos do mundo, né? E aí acho que ponto bem próximo, tanto ao que o secretário Wesley, quanto o Marcos e Arthur falaram, e a gente tem visto lá, nós vamos esse mês agora, dia 26 de novembro, vamos para o nosso segundo leilão de rodovias lá no estado do Mato Grosso. Temos agora o leilão na B3, 3 lotes de rodovia sendo feitos, e acho que o ponto fundamental disso tudo é a gente poder concatenar a estrutura de rodovias que tem, a princípio, um baixo tráfego, como disse o Arthur, um VDM baixo, mas de importantíssima fundamentação para escoar a safra. E sempre existiu no país muito essa coisa, rodovias com menos de 10 mil VMDs seriam possíveis, seriam viáveis, né? E aí a grande questão é, como é que eu organizo a estrutura financeira e a financiabilidade de projetos desse, dado um usuário de uma rodovia dessa, que é principalmente o usuário que quer exportar, quer escoar o seu produto, né? Então esse é um trabalho bastante interessante, e eu cito aqui como exemplo uma rodovia que a gente tem muito orgulho, vamos, final desse ano agora, logo após o leilão, lançar a consulta pública, o Estado do Mato Grosso lançar, que é a rodovia MT-010, é uma rodovia, primeira rodovia, pelo menos que nós temos ciências no país, que vai ter um capítulo específico sobre sustentabilidade. Ou seja, nós precisamos trazer esse ponto da sustentabilidade para o início da estruturação, para o início do planejamento dos projetos, porque é nesse momento da sua estruturação que a gente consegue construir melhor estrutura de financiabilidade e, obviamente, por consequência, dar melhor sustentabilidade para o funcionamento e durabilidade desse projeto ao longo dos anos. Então, esse é um trabalho bastante interessante. É um prazer poder estar aqui, comentar e falar com vocês. O Estado do Mato Grosso, tal como a Isadora falou, falou também dos nossos verificadores independentes, começou um programa forte, Isadora, de auditoria dos projetos desses de concessão, e a lógica principal aqui não é auditar o concessionário, né? Não é auditar o governo, é ter melhor benefício ao usuário. O verificador independente precisa ser o instrumento do contrato, né? Para zelar pelo bom funcionamento do contrato. Então, e obviamente, aí retornamos à mesma estrutura. Para que um contrato funcione bem, nós precisamos estar sempre amparados aí por essas questões de boa operação, capacidade financeira, capacidade técnica e uma boa regulação. Eu acho que é isso que a Hauer tem tentado contribuir. Mais uma vez, é um prazer muito grande falar com vocês aqui. Estou à disposição para quaisquer questões e sinto aqui agradecer ao secretário Fabrício. Tivemos lá de Alagoas, presidente do CONSAD, tivemos a honra de construir junto com ele, com a condução dele, o plano estratégico de concessões do estado de Alagoas. Temos agora, como disse o secretário Wesley, o mérito aí, um grande feito da concessão de saneamento, mas existem outros projetos por vir aí também no estado de Alagoas, a despeito de
de um pequeno estado, mas um grande potencial no Nordeste brasileiro e um estado que tem, de fato, mostrado diferença na gestão pública. Então, Isadora, mais uma vez, obrigado e estou à disposição aqui. Obrigada, doutor Camilo. Sensacional. Acho a experiência de Mato Grosso incrível. Inclusive, Mato Grosso também sai na frente aí nas parcerias sociais, né, dando aí um outro contorno, um outro contraste para infraestrutura tradicionalmente feita aí por meio de rodovias e outras tantas formas da gente olhar, né, para o concreto, e eles conseguiram traduzir de uma forma aqui usando um instrumento diferente. Muito bacana a sua experiência, adorei, e acho que ela dialoga também com questões que estão aí em moda e que são representadas numa pequena sigla que tem sido muito falada, que é o ESG, ou ESG, né? E aí você falou bastante de sustentabilidade, e achei também muito bacana essa questão da responsabilidade ambiental. E aí, eu acho que essa sua fala dá um gancho importante para uma pergunta que eu queria direcionar ao presidente Arthur, a respeito da estruturação da EPL e desse processo de certificação verde das ferrovias federais. Conta um pouquinho para a gente, doutor Arthur, presidente da EPL, o que é que a EPL está fazendo nesse sentido? A EPL é uma empresa que respeita o meio ambiente, a sociedade e a governança, né? Nós temos esse foco de ESG já enraizado na empresa. E nós recebemos aí a solicitação do Ministério para estudar a questão do Green Bonds. Nós temos grandes projetos ferroviários que estão desenvolvendo melhores características. E aí, o que aconteceu? Nós estamos trabalhando para pegar o projeto ferroviário, que nós iremos estudar concessão, e trazer títulos verdes que irão possibilitar o financiamento no exterior, porque nós sabemos hoje que o mundo tem um foco ambiental e está correto, e nós temos investidores que apenas investem em projetos que são sustentáveis. Então, nós estamos estudando as concessões ferroviárias, nós temos um projeto piloto com a UI para que a gente possa desenvolver os títulos verdes e as ferrovias serem financiadas por projetos verdes. Então, teremos acesso a uma grande quantidade de capital que somente faz investimento na área verde. E, com isso, a EPL também contribui com o meio ambiente. A ideia é que nós tenhamos os nossos projetos todos certificados e nós seremos, entre aspas, uma certificadora. E, com isso, iremos agregar valor também aos nossos próximos projetos de concessão. Pelo menos é o que nós estamos trabalhando aqui na diretoria executiva. Nós estamos esperando aí o retorno do que foi contratado do nosso projeto piloto, que é esse Green Bonds referente às ferrovias, para ver nossos próximos passos que visam manter, preservar e desenvolver o meio ambiente de maneira muito ecológica. É um compromisso nosso para a sociedade brasileira. Excelente, muito obrigada, presidente. E na sigla a gente tem também a vertente de responsabilidade social, né? E o PPI, por muito tempo e até agora, vem trazendo aí esse olhar para a infraestrutura social, como bem disse o nosso secretário. Então, secretário, se puder, até em benefício do nosso tempo, eu vou remeter uma pergunta para o senhor e também para o doutor Marcos sobre as prioridades do PPI em âmbito nacional, né, e também federal, e vou perguntar para o doutor Marcos, do BID, um pouco sobre as prioridades do BID para apoio às PPPs no Brasil. Então, se os senhores puderem aí dividir a fala só para que a gente não extrapole muito tempo e continue aqui nessa pauta tão gostosa da nossa conversa. Tá bom, vamos lá, posso começar? Obrigado, Isadora. A pauta social, para mim, é a mais importante de todas, porque aquele é um setor fundamental onde o Estado há muito tempo não consegue investir. O caso do saneamento, eu acho que é o melhor exemplo de todos. Por quê? Porque se nós formos olhar o valor investido em saneamento no Brasil nos últimos anos e o que está programado para investimento nos próximos anos, a gente vai descobrir que, em função do crescimento da população, jamais haverá saneamento para todos os brasileiros, porque a população cresce num ritmo maior
do que o que se faz de saneamento. Portanto, o Brasil estaria fadado a não ter saneamento, o que é uma coisa impensável. Por outro lado, a gente vê que o caminho da abertura de mercado do saneamento vai possibilitar que milhões de brasileiros, que 90 milhões de brasileiros, se tudo acontecer conforme previsto até 2030, tenham acesso a saneamento básico, a água potável, o que é fundamental. A mesma coisa dentro da área da saúde e da área de educação. O que mais importante para um país do que educação? Se nós começarmos pelas creches e pudermos evoluir para outros setores da educação, onde o Estado é um mau fornecedor desse serviço, e aqui no PPI nós somos extremamente pragmáticos. A minha franqueza, às vezes, é até excessiva. Nós oferecemos uma educação de qualidade para os brasileiros? Não oferecemos. Então vamos deixar que alguém faça. Se a gente fizer uma PPP em que uma empresa possa oferecer uma educação de melhor qualidade, se nós conseguirmos fazer com que as UBSs ainda inacabadas sejam transformadas em PPPs e empresas particulares consigam oferecer saúde de qualidade, por que não fazer? Este é o caminho, não tem outro caminho. Então, eu sou um defensor ferrenho dessa ideia. E é isso que eu deixo aqui para vocês. Você tem razão, Wesley. E veja que eu acho que, olhando para o contexto brasileiro, é que as PPPs conseguem gerar um serviço melhor de educação, de saúde, garantindo rentabilidade justa para os investidores e sem expor governos a custos inadequados, né? Então, daí aquela pirâmide de viabilidade que eu mostrei. Quer dizer, PPPs conseguem gerar um jogo de ganha-ganha, melhor serviço, custos fiscais controlados e rentabilidade para os investidores. Mas para isso, como eu disse, é preciso uma preparação adequada, é preciso capacidades e é preciso um ambiente de financiamento. Por isso que o banco, o BID, vem focando no Brasil nessas 3 áreas: ajudar governos a prepararem projetos, promover capacidades e garantir e promover um ambiente de financiamento adequado. Então, no tema de preparação, a gente vem ao lado de várias instituições brasileiras desenvolvendo instrumentos para preparação de projetos. Então, com o Dr. Wesley e sua equipe, o BID tem uma cooperação de apoio ao FEP, em que o BID contribuiu com recursos não reembolsáveis de mais de $1 milhão e vem apoiando uma boa parte da carteira de estruturação subnacional que é liderada pelo time do Wesley. E eu aproveito para agradecer. O prazer é todo nosso, é um privilégio poder trabalhar com uma equipe tão qualificada quanto a equipe do PPI. Com a EPL, a gente vem discutindo uma operação para fazer uma operação semelhante à que foi feita no Paraná com Santa Catarina, portanto, apoiando a EPL na instituição. Vai ser um sucesso essa operação. Sem sombra de dúvida, Dr. Arthur. Com o BNDES, a gente está terminando uma operação de mais de $30 milhões para a criação e formalização da fábrica de projetos. Portanto, o BID, por meio de seus parceiros estratégicos, que são quem lideram essa agenda no Brasil, vocês, a gente tem se colocado como um apoio central, não só com recursos financeiros para apoiar nessas estruturações, mas o que eu acho que o BID se posiciona de maneira mais, a nossa vantagem competitiva, se você preferir, que é o conhecimento latino-americano, né? Está um pouco num lugar onde a gente consegue ver o que está acontecendo de mais sofisticado na América Latina e, de alguma forma, traduzir isso para o ambiente institucional brasileiro por meio desses parceiros. Por isso, Dr. Arthur, Wesley, eu realmente agradeço a parceria e a oportunidade. Mas um tema de preparação. O segundo tema que a gente tem investido muito é o tema de capacidades, né? A gente pode preparar quantos projetos a gente quiser preparar. Se as equipes dos governos não estiverem prontas para gerir esses contratos, eles vão dar errado. Por isso a gente tem investido muito em capacidade. Agora, ontem também, agradecendo o Dr. Wesley, parceria com o time do PPI, a gente lançou um curso massivo online de PPPs, curso de duração de 6 semanas, com 2 semanas abertas de inscrição, utilizando aí a rede que o PPI ofereceu. Foram mais de 3 mil inscritos. Ano que vem a gente vai fazer uma nova edição, a gente pretende ter entre 5 e 10 mil novos capacitados de governo, principalmente governos subnacionais, mas também do governo federal. O BID seguirá com essa agenda de treinar pessoas.
E terceiro, nós ficamos muito felizes com as mais de 3.000 inscrições, muito além do que a gente imaginava, o que é excepcional. O que mostra a relevância de um órgão como vocês, né, doutor? Quer dizer, o PPI, nesse apoio subnacional e da sua agenda. E terceiro, o tema ali, e minha terceira condição e última, que é o tema do financiamento, o Grupo BID tem um braço de financiamento privado que atua quase exclusivamente, na sua maioria, em infraestrutura, o BID Invest, que oferece financiamento, inclusive acaba de lançar um veículo junto com o BNDES de financiamento de dívida para concessões, um fundo específico. E, além disso, o BID também tem atuado no campo de mitigação de riscos, com instrumentos de garantias, que é outra discussão que a gente vem tendo com a EPL. Portanto, do nosso ponto de vista, o BID continuará aprofundando sua intervenção no tema de preparação, no tema de capacidades e no tema de instrumentos financeiros, porque na nossa cabeça, na nossa visão, esse é o caminho para que a pirâmide de viabilidade possa ser alcançada e, portanto, PPPs possam transformar a vida dos brasileiros. Falou e disse, doutor Marcos, adorei. Muito bom. Então, para concluir aqui, também, respeitando o nosso limite de tempo, só queria remeter a última pergunta ao doutor Gaston, como não poderia deixar de ser, falar aqui, puxar muito rapidamente o tema da pandemia, em breves linhas, que a América Latina e o Brasil, como não poderia deixar de ser, sofreu bastante com a pandemia, e isso impactou o cenário de todas as formas possíveis. Doutor Gaston, como é que o BID vê que as PPPs podem ajudar na recuperação e na reconstrução econômica da região? Conta isso para a gente. Muito obrigado, Isadora. Acho que para ser bem curto e ficar no tempo, eu falei alguma coisa já na minha introdução. Acho que eu diria dois pontos, pontos também da conversa do Marcos e o Dr. Wesley, que é a importância da sustentabilidade financeira de longo prazo do instrumento, não? A PPP, as concessões dão certeza. A pandemia mudou o contexto dos fatos e de alocação de riscos que tem sido identificados ao momento do contrato. Então, nos contratos existentes, seguramente vamos a ir para um cenário de readequação desses contratos à nova realidade. Alguns setores vão ter muitas mudanças, mas seguramente vamos a mudar para um novo cenário de assinação de riscos que eram eficientes ser assinados no setor privado, agora eles vão ter que ter alguns instrumentos de mitigação. A gente está estudando muitas alternativas. Como o Marcos falou, você pode pensar em instrumentos, ferramentas de mitigação de risco, como garantias, mas também pode pensar em desenho, pode mitigar esses riscos através de desenho. Os chilenos têm uma experiência muito bem sucedida com as concessões de prazo flexível para dessa maneira, mitigar o risco de demanda nos projetos de transporte. Eles aplicaram com muito sucesso em rodovias e em aeroportos. Então, você combina o prazo flexível e a assignação do contrato por valor presente neto, ou prazo presente líquido, acho que se diz em português, dos ingressos, da receita. Então, você aí tem muitos mitigantes bem interessantes para mitigar a simetria de informação e mitigar os incentivos, alinhar bem os incentivos. Porque o setor privado tem que apresentar o seu valor, então você já também tem uma avaliação do mesmo interessado do que é o valor no cenário do terminação antecipada do contrato, mas também você pode mitigar a necessidade do cash do fisco, porque você não vai dar mais cash para compensar a queda da demanda, mas vai dar mais tempo até recuperar a receita prevista. Ao mesmo tempo, se o salário
a gente sai bem disso e a demanda volta aos níveis anteriores, e você, o parceiro privado, recuperou o investimento com mais velocidade, você acorta o período de concessão. Então, aí tem um instrumento bem sucedido, com experiência, bem aplicado. A gente está trabalhando com a gente que desenhou isso, com o professor Engel, com a gente, com Galotelli, com a gente da Universidade do Chile, para preparar umas melhores práticas para aqueles que queiram aplicar esse sistema. O sistema tem também, essa experiência tem a bondade de que tem em Chile 2 gerações de contratos. Os primeiros contratos não tinham esse sistema, e esse sistema foi introduzido através de uma renegociação. Então, até o contexto exato da pandemia. E depois tem a segunda geração, que são as rodovias mais estruturantes do Chile, que estão começando a acabar no ano próximo. Elas tinham essa metodologia desde o começo. Mas, para uma mensagem final, eu acho que, e também ser um pouco coerente com a fala do Dr. Marcos, a importância da preparação vai ser chave. Eu acho que eu sempre repito a mesma coisa. A gente vai estar à saída da pandemia com um cenário de double flight to quality, onde os investidores vão ir para projetos bem estruturados, em contextos fiscais que possam suportar esses contratos. Acho que vai haver uma competência por projetos, e aqueles estados, aqueles países que façam bem para inversão, que façam bem a modelagem dos projetos, vai receber muito interesse. Muito obrigado. Muito bom. Pessoal, nós estamos, infelizmente, acabando aqui o nosso tempo. Dr. Gastão, queria até parabenizar pelo seu português, cada vez melhor. Parabenizar a todos os expositores. Realmente foi de altíssimo nível aqui esse nosso debate. Queria agradecer ao CONSAD por ter pautado esse tema. Excepcional, Dr. Fabrício, Dr. Daniel, que bom que a curadoria nos permitiu estar aqui hoje conversando sobre estruturação de projetos e os caminhos e os desdobramentos da infraestrutura, não só tradicional, como bem disseram nossos painelistas, mas também social. Agradecer aos colegas painelistas por essa oportunidade desse debate, pelo aprendizado, e dizer de novo que para o InfraCast, para o InfraWomen, aqui que eu estou representando, é uma grande honra saber que tem pessoas extremamente competentes cuidando das PPPs e das concessões no Brasil e também no contexto mundial. Parabéns a todos, até mais.